Coisas do Senhor. Aleluia. Amados, nós estamos tendo o privilégio de termos uma experiência CCC nessas últimas 2 semanas. Porque domingo passado nós tivemos Samuel Moraes aqui, ele ministra o louvor lá. Ontem e anteontem nós tivemos a pastora Eliane trazendo um seminário de cura interior. E hoje nós temos aqui não só a pastora Eliane, como o pastor Luiz e a Luísa conosco aqui. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida deles? Pastor, por favor. Uau, que privilégio estar aqui nesse dia tão caloroso. Muito gostoso estar aqui de novo com vocês e desfrutando não só aqui da família Refúgio, mas também, da família que nos recebe, do Jean, da Ju, os filhos. Então, nós louvamos a Deus por esse tempo, por estar aqui, por a gente ter família. Eu já falei para vocês que São Bento é uma cidade que a gente ama, a gente gosta muito, e estar aqui para a gente é realmente um privilégio ter uma família aqui também em São Bento. Então, eu louvo a Deus por sua vida, por essa casa e por esses momentos que nós vamos passar juntos aqui. Amém? Glória a Deus. Podemos dar um aplauso ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por aquilo que Ele está fazendo, já fez. Eu estava aqui falando, eu estava agradecendo a Deus, falando, puxa Senhor, obrigado porque eu tenho uma igreja agora aqui em São Bento também, é tão bom saber que a gente tem uma família. Eu também estava muito quebrantado hoje, eu virei para a Luísa e falei, meu Deus, eu quebrantei muito, cantando Castelo Forte e vendo crianças adorando a Deus com uma música que já tem aí 5 séculos. Eu falei, isso é um verdadeiro influencer, né? Eu falei, uau! 5 séculos ainda estamos cantando a canção de Lutero. Eu tenho que confessar também que eu pensei, tinha que ser aqui em São Bento, com tanto alemão, a gente tinha que cantar alguma coisa do Lutero, né? Tinha que ser em São Bento, mas realmente é uma coisa tremenda. Bom, vamos orar, pedir que o Senhor nos guie, continue falando com a gente, amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por essa casa, por essa igreja, Senhor, pelos pastores, líderes e voluntários, Senhor, dessa igreja que te servem com o coração tão agradecido. Eu oro, Senhor, que o Senhor derrame ainda mais graça, ainda mais sabedoria. E nós também, Senhor, nos juntamos a essa voz para dizer que o Senhor está fazendo algo grande nessa casa, Senhor, preparando ela para isso, nos preparando para isso. E nós oramos, Senhor, por essa cidade, não apenas a cidade de São Bento, toda essa região, Pai, norte, sul, leste, oeste. Senhor, que essa casa possa ser colocada em evidência, Senhor. Deus, como a cidade edificada sobre os montes, Senhor, que ela não seja escondida, Pai. Senhor, que a luz dessa igreja possa brilhar, Senhor, e atrair, Pai, para si, para Ti, Senhor. Pai, de todos os cantos dessa cidade, dessa região, aqueles que hão de ser salvos, nós oramos, cremos e declaramos, no nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Que bom, eu queria que você fosse comigo para Lucas capítulo 15, dos versículos 8 a 10. O tema da minha palavra nessa manhã é perdidos na casa. Lucas 15, de 8 a 10. Diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Diga comigo: acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente, um pecador se arrepende. Bom, essa é a história de uma mulher que estava passando um mau momento. Talvez um momento desesperador. Outro dia, há um tempo atrás, a minha esposa grita no banheiro: Luiz, vem aqui. Eu falei, e ela estava lá desesperada. Eu falei, o que aconteceu tão terrível? A tarraxinha do meu brinco caiu no ralo. Aí eu falei, não, mas é a tarraxinha do brinco, deixa para lá.
Ela fala, não, eu preciso achar a tarraxinha, você precisa achar a tarraxinha do meu brinco que eu perdi. Eu falei, mas por quê? O que interessa essa tarraxinha? Ela falou, é de ouro. Eu falei, mas tá. Ela falou, quer que eu te diga quanto custa? Eu falei, tá bom, já vamos desmontar. Vamos desmontar esse sifão. E vamos mexer em tudo, né? E aí desmontei lá o sifão no meio de, não sei se você já desmontou ali, né? Aquela parte de baixo da pia. Os homens sabem que chama sifão, não sei quantas mulheres sabem, também não sei quantos homens, mas enfim. Ali dentro tem algumas coisas que você não quer encontrar, né? Eu tive que tirar lá a tarraxinha no meio disso. Bom, a história dessa mulher é mais ou menos isso. Ela está passando por um mau momento e é importante a gente entender algo, né? A dracma, ela era um tipo de moeda que era utilizada na antiga Grécia e alguns reinos ali também do Oriente Médio. Foi usado durante todo o período helenístico. E não sei se você sabe disso, uma curiosidade, a dracma é a unidade monetária de maior tempo de circulação na história do mundo. Ela foi utilizada na Grécia até o ano de 2002, quando eles implementaram o euro. Nem sei se não fui pesquisar isso, mas nem sei se não retomaram ultimamente. E o que os estudiosos dizem é que muitas mulheres na antiguidade, elas possuíam colares ou diademas, uma espécie de tiara, uma espécie de coroa feita de moedas. E alguns estudiosos, eles pensam que a mulher da parábola, ela estava interessada em encontrar essa moeda perdida, porque estava justamente afetando a joia dela. É possível que ela não tenha apenas perdido uma moeda, é possível que ela tenha perdido a moeda da tiara dela, dessa coroa que ela tinha. E pode se tornar ainda mais especial, porque algumas dessas mulheres, elas juntavam essas dracmas para fazer um colar de enfeite do dia do casamento. E talvez essa mulher tivesse perdido uma moeda que estava deformando a joia do casamento dela. Na verdade, alguns estudiosos dizem que essas moedas, elas faziam parte até do chamado dote. Então, o pagamento do noivo deveria ser feito com essas moedas para o pai da noiva, né? Conforme a gente sabe que é costume no Oriente. E uma mulher que usava essa tiara, ela indicava que ela já tinha sido comprada em casamento, adquirida, né? Na verdade, alguém pagou o preço por aquela mulher, alguém se entregou por ela, e então, quando ela carregava essa tiara, na verdade, ela estava dizendo, olha, eu pertenço a alguém. É interessante, a nossa filha mais velha, ela mora nos Estados Unidos, ela é casada, e agora ela foi para o Havaí. E ela estava explicando lá no stories dela, sobre aquelas flores do Havaí. E ela falou assim, olha, as flores que você põe na orelha no Havaí, se você põe do lado esquerdo, significa que alguém já é dono do seu coração. E se você põe do lado direito, quer dizer que o seu coração ainda não tem dono. Seria uma coisa legal até para ter na igreja, né? Os casamentos seriam mais rápidos. Né? Mas era mais ou menos isso, aquela mulher que usava essa tiara, ela dizia que o coração dela já tinha dono. Na verdade, quando nós vamos aqui para Lucas 15, nós vamos encontrar um compêndio de parábolas. São 3 parábolas: do filho perdido, da moeda perdida, da ovelha perdida. Até numa ordem inversa, da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido. E eu acho muito interessante essas 3 parábolas, porque quando eu olho para a ovelha, ela nem sabe que está perdida, né? E não sabe, melhor, ela sabe até que está perdida, mas não sabe como voltar para casa. A moeda não sabe que está perdida e não sabe como voltar para casa. E o filho, ele sabe que está perdido e sabe como voltar para casa. É até muito interessante a maneira até como a gente deve tratar, né? Às vezes vai encontrar pessoas na igreja que se afastaram, elas até
têm essa compreensão que estão perdidas, mas elas não têm ideia de como voltar, e é por isso que o Senhor fala, olha, você conta as 99, e aí você vê que está faltando uma, você vai lá buscar essa uma, né, e você traz. A moeda é aquela que você tem que sair procurando. É muito mais aquela pessoa que talvez nunca esteve na igreja, não tem ideia que está perdida e não sabe que tem um lugar para estar. E nós temos o filho perdido, aquela pessoa que desviou, mas servia a Deus, ama a Deus, desviou, sabe que está perdido, mas é muito interessante na Bíblia que o pai não faz nada, ele só fica esperando, porque essa pessoa vai ter que voltar, né, com as suas próprias pernas para esse lugar. Bom, esse não é o assunto da minha palavra, mas é muito interessante olhar essas três parábolas antes da gente voltar aqui para a parábola da moeda perdida, porque o foco dessas três parábolas, tanto do filho pródigo, da ovelha perdida, da moeda perdida, é o caráter misericordioso de Deus. Você pode falar isso comigo? Diga, o caráter misericordioso de Deus. Nessas três parábolas, Deus está mostrando o caráter misericordioso dele. Ele está querendo mostrar o quanto o coração dele está disposto a receber de volta o pecador, a acolher, a nos perdoar, a nos renovar, a nos levantar de novo, a investir mais uma vez na nossa vida. Sua misericórdia está sendo revelada através dessas três parábolas. Eu gosto muito de olhar essa parte do caráter de Deus. Salmo 145, de 8 a 9, diz assim, o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente, transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança as suas criaturas. Vocês lembram que Moisés, ele pediu a Deus que lhe mostrasse a sua glória. E lá no Sinai, é muito interessante que Moisés pediu a Deus que mostrasse a sua glória. Deus realmente mostrou a sua glória, mas mais do que mostrar a sua glória, Deus ele revelou para Moisés o caráter dele. E olha o que ele diz em Êxodo 34, de 6 a 8. Ele diz assim, e passou diante de Moisés, proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, e que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais até a terceira e quarta geração. Novamente, olha só, Deus, ao revelar a sua glória, ele diz para Moisés, Deus compassivo, misericordioso, olha, passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Olha Deus revelando o caráter dele, olha, eu sou compassivo, eu sou misericordioso, eu sou paciente, eu sou cheio de amor, eu sou cheio de fidelidade, eu mantenho o meu amor a milhares, eu perdoo a maldade, eu perdoo a rebelião, eu perdoo o pecado, contudo, eu não deixo de punir o culpado, eu castigo os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais até a terceira e quarta geração. Eu gosto da versão NVT que diz, eu visito a consequência do pecado dos pais até a terceira e quarta geração. É muito interessante porque Deus também não tem nenhuma contradição em combinar bondade, misericórdia e justiça. Não há nenhuma contradição para Deus nisso. Olha o que diz Romanos 2, de 4 a 5. Diz assim, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade? Diga comigo, riquezas da sua bondade. Ele diz assim, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva a quê? Existe um fruto da bondade de Deus. A bondade de Deus, ela tem um propósito, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, de nos conduzir a um objetivo. Esse objetivo é o arrependimento, é a mudança de mentalidade, é essa metanoia, é o coração sendo transformado. Por que é que Deus é compassivo? Por que é que Deus é misericordioso? Por que é que Ele perdoa o pecado? Porque Ele tem um propósito, transformar a mim e a você na mesma imagem do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus. Então, por isso Deus é bom, por isso Deus espera, por isso Deus tem paciência. E a Bíblia diz assim, será que você não está desprezando essa riqueza da sua bondade?
Versículo 5 ele diz assim: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Olha que interessante. Deus, ele está mostrando assim, olha, Luiz, eu sou paciente com você, eu dou mais uma chance, eu te espero, eu coloco pessoas ao seu lado, eu trago gente para falar com você, eu toco teu coração com uma música, eu falo com você por uma palavra, eu uso profetas. Tudo isso que eu estou fazendo tem um propósito: conduzir você ao arrependimento, à mudança de comportamento, a mudança de vida, a mudança de pensamento. Eu estou fazendo isso porque eu te amo, eu quero que você seja parecido com meu filho Jesus. Ele diz: contudo, se você mantém o seu coração obstinado, se você mantém o seu coração na sua teimosia, você está fazendo algo, você está acumulando ira para o dia da ira, quando o julgamento de Deus se revelará. Agora, é muito importante a gente entender isso. A justiça ou julgamento é somente para aqueles que desprezam a misericórdia. Saiba disso. Põe a mão sobre o teu coração, dá um sorriso, se ajeita na tua cadeira, fala assim: a justiça não é para mim, o julgamento não é para mim. Agora faz assim: porque eu não desprezarei. Me dá o seu dedinho aí, faz assim, ó. Eu não desprezarei a misericórdia. Amém? Nesse sentido, queridos, é muito interessante nós olharmos a parábola das dracmas perdidas. Essa semana, eu recebi no meu escritório uma pessoa, eu fiquei chocado com esse encontro que nós tivemos, e ele me contou a seguinte história. Ele diz: olha, eu trabalho numa empresa de engenharia, e eu entrei nessa empresa como projetista, mas eu tinha o sonho de ser engenheiro, então eu cursei a faculdade, eu trabalhei, estudei, me esforcei, me formei como engenheiro, e agora eu estou vendo lá no meu trabalho que todo mundo é promovido, e o meu patrão continua, eu estou fazendo trabalho de engenheiro, ele continua me pagando como projetista. E ele falou: isso começou a incomodar a minha vida. Começou a incomodar a minha vida, e eu comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a buscar a Deus. E agora, a história desse homem é uma história de um rapaz que há 12 anos ele abandonou a igreja. Ele criou todos os filhos dele longe da igreja. Ele tem um filho de 11 anos, uma filha de 8 anos. Ele está todos esses anos longe da igreja. E ele começou a buscar a Deus porque ele via que a vida dele não ia para frente. Então, ele, de repente, recebe uma ligação de uma pessoa da igreja. Um dos nossos pastores ligou para ele e falou: ó, fulano, eu estou sentindo a sua falta. E a gente está numa campanha lá na igreja que chama Aqui Cabe Mais Um. E esse pastor falou: puxa, eu já não conheço mais ninguém que não é crente, então eu vou ligar para os crentes desviados. E aí ele ligou para esse cara e tal, o cara atendeu, e o cara falou: meu Deus, olha só, me ligaram, eu estou orando e agora alguém me ligou. E aí na mesma semana, uma pessoa pega e fala: olha, você faz projeto de incêndio? Ele falou: faço. Então eu tenho uma pessoa que precisa numa cidade ali da região de Curitiba, de um projeto. E ele chegou lá e ele falou: é uma clínica. Quando ele chegou lá, era uma clínica de recuperação de pessoas drogadas. E aquilo tocou já muito o coração dele, porque quando ele, lá no início da conversão dele, ele visitava hospitais, ele ia para clínicas, ele ministrava pessoas, depois ele foi para Lagoinha fazer instituto bíblico, ele voltou, e aquilo já acendeu ele. E aí ele começou a conversar lá, descobriu que o cara era um pastor, ele começou a conversar com o pastor, e o pastor virou para ele e falou assim: olha, você precisa resolver o seu passado para você liberar a tua vida. Ele falou: mas já foi muito tempo atrás. E ele foi para casa. Passou uma semana, o pastor ligou para ele de novo: e aí, já resolveu o seu passado? E aí ele ligou para mim e falou: pastor Luiz, preciso conversar com você. E ele voltou. Então agora eu vou ampliar um pouquinho a história. Ele
veio da Batista Lagoinha, formado no seminário, começou a namorar uma menina da CCC, ele era do interior do Paraná, começou a namorar uma menina que já era uma líder e tal, e ele estava muito afoito, ele já queria servir, já queria fazer, mas ele não tinha passado por todo aquele processo de conhecimento, ele queria estar entre os pastores, e ele, no final, se magoou, saiu da igreja, levou a menina, e eles passaram esses 12 anos longe de Deus. E aí, na minha sala, conversando, eu falei, mas me conta, eu pensei, eu devo ter magoado ele, né? Porque ele marcou comigo. Ele falou, não tenho nada contra você, mas eu era imaturo, eu cheguei na igreja, eu queria estar já, eu entendo agora, mas eu era imaturo e tal. Eu estava tentando achar quem ele precisa perdoar, o que ele precisa fazer, o que ele precisa resolver, mas estava difícil, não estava conseguindo. E chegou um momento, ele falou assim, bem genérico, o pastor Miguel, né, que era o nosso pastor que já faleceu, ele era muito duro, muito rígido. Um dia ele falou para mim, ela eu conheço, você eu não conheço. Então, né, enfim. E aí eu comecei a orar com ele, mas no momento que eu comecei a orar com ele, foi uma experiência tão forte, porque eu virei para ele e falei assim, olha, ele estava orando já, a gente tinha aquele ambiente ali da presença de Deus no meu escritório. Eu virei para ele e falei assim, olha, você queria ser recebido como um filho, mas você não foi, você foi rejeitado. E esse rapaz começou a chorar, mas o que me impressionou é que, de repente, eu levantei e fiquei do lado dele, e eu comecei a olhar o tapete do meu escritório, tinha umas gotas assim, pretas no meu tapete, umas coisas. Eu falei, que é isso? Daqui a pouco eu vi, o nariz dele estava sangrando, ele tipo assim, pode ter sido frio, até vim conversando, contando, pode ter sido frio, pode ser que ele tinha machucado, mas o fato é que me chocou ver que, eu falei, meu Deus, não é? Ele está chorando, ele está sangrando, ele estava tossindo, ele estava passando por uma libertação ali e tal. Deus estava fazendo algo naquele lugar. E quando eu olho isso, eu vejo nessa história a misericórdia de Deus, alcançando aquele que está longe, aquele que está perdido. Mas eu também me lembro de uma história, me permita contar mais uma. A gente tinha um casal na nossa igreja, que eles eram líderes muito promissores. Ela era líder de um grupo pequeno, ele era líder de um grupo pequeno, né? Ela carregava a flor no lado direito, né? Né? Ambos estavam solteiros, mas eles começaram a namorar, e a gente falou assim, meu Deus, quando esse casal casar, eles vão quebrar tudo, porque ele é fera, ela é fera. E gente, eles casaram, e eles quebraram tudo mesmo, quebraram a geladeira, quebraram o fogão, quebraram a televisão, mas quebraram tudo. Foi uma coisa horrível. O casamento deles foi um desastre, e aconteceu algo muito semelhante com essa história, porque depois de um tempo, essa moça, eles já estavam casados uns 2, 3 anos, só acontecia coisa ruim na vida deles, tudo dava errado. Essa moça começou a buscar Deus, ela falou, não pode ser assim, a vida cristã não é assim. Ela começou a buscar Deus, orar, e um dia ela teve um sonho, e nesse sonho um anjo ela está sentada numa pedra, e um anjo chega ao lado dela, e começa a falar com ela, fala, olha, sabe por que a situação de vocês está assim? E o anjo relatou tudo para ela. Então esse casal liga para a gente, e eles falam, pastor Luiz, a gente queria falar com vocês. Quando nós éramos pastores de jovens, eles foram auxiliares conosco. E depois que eles casaram, a gente tinha intenção de ter esse casal ao nosso lado, mas foi tão complicada a situação deles, que nós precisamos passar eles para um casal mais adulto que a gente, nós éramos muito jovens na época, para cuidar deles, nós não demos conta. E ela então liga e fala, olha, eu queria conversar com vocês, a gente já nem estava mais pastoreando eles naquela época, precisamos conversar com vocês. E eles vieram à nossa casa, e ela falou, olha, eu tive esse sonho, e nesse sonho o anjo falou que eu devia vir aqui, eu e meu marido, para confessar para vocês, que durante o aconselhamento pré-nupcial, vocês sempre perguntaram para a gente, ó, vocês estão andando em santidade, estão andando em pureza? E a gente sempre disse que sim, mas a gente não estava. A gente estava fazendo tudo errado, mas quando a gente vinha para aqui, vocês perguntavam, a gente dizia que estava tudo ok, nós casamos assim, dizendo que estava tudo ok, mas que não estava. Então nós estamos aqui para pedir perdão, nós estamos aqui para reconhecer a nossa falha e pedir que vocês nos perdoem e nos abençoem. Então nós prontamente, claro, perdoamos, oramos por eles, eles ajoelharam ali na sala da nossa casa, nós abençoamos a vida deles. E gente,
algo sobrenatural aconteceu com a vida desse casal. Na outra semana, ele me liga e ele fala assim: pastor, eu preciso te dar esse testemunho. Essa semana eu ganhei uma casa. E ele fala assim: eu reconheço que foi por causa daquilo que a gente fez. Então, era toda uma história que a irmã dele, o patrão do marido da irmã, comprou uma casa e deu para o irmão, para o marido, e eles pegaram e deram a casa para eles. Eles acabaram de ganhar uma casa. E quando eu olho para a história desse casal, é um pouco diferente da história daquele rapaz, mas talvez são similares. Talvez até aquele rapaz era o filho pródigo, que sabia que tinha que voltar e havia um momento. Mas esse casal, eles estavam dentro da igreja, eles estavam servindo a Deus, eles estavam amando a Deus. Eles estavam como a dracma perdidas, eles estavam na casa, mas perdidos na casa, sem ter a noção de que estavam perdidos na casa. Talvez o Espírito Santo, né, essa semana, final de semana, a pastora Eliane estava ministrando aqui, e eu não sei, talvez o Espírito Santo possa estar incomodando você sobre alguma área da sua vida. Talvez você não escapou do aprisco, talvez você não abandonou a casa do pai, mas pode ser que você perdeu uma dracma da sua coroa. Uma dracma da sua coroa. Uma tarraxinha do seu brinco. E pode ser que o seu diadema não esteja completo. Vocês lembram que o sacerdote no Antigo Testamento, ele também tinha um diadema. Não era de dracmas, mas ele também tinha um diadema. Eu não sei se vocês lembram o que vinha escrito nesse diadema: santidade ao Senhor. E é muito interessante que para nós que somos cristãos, a gente não vai carregar uma coroa de dracma, nós não vamos ter aqui uma tiara escrito santidade ao Senhor, mas Isaías 28:5 diz assim: naquele dia o Senhor dos exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do seu povo. Olha que o Senhor será para nós a nossa coroa, o nosso diadema. E eu creio que nós podemos aprender essa manhã algumas coisas que essa mulher da parábola fez e aplicar isso à nossa vida. Então, estamos dispostos a fazer isso? Amém? A primeira coisa que a Bíblia diz que essa mulher fez, diz que quando ela descobriu que faltava uma tiara, uma dracma na tiara dela, a primeira coisa que ela fez foi acender uma candeia. Diga comigo: acender uma candeia. Agora, como nós podemos aplicar isso à nossa vida? Acender uma candeia é lançar luz a uma situação. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo e as trevas não puderam prevalecer contra ela. Às vezes existem situações da nossa vida que elas estão ocultas, estão escondidas, estão aí debaixo do tapete, estão mais ou menos como a história desse casal. Eles haviam cometido um pecado, eles ocultaram esse pecado, e eles acharam que agora a gente já resolveu, né? O problema é que antes do casamento isso era problema, mas agora a gente casou, então eles pensam que nós fomos lá no cartório e protocolamos uma situação e ela está resolvida, a dívida está paga, mas não era assim como o Senhor estava vendo. Às vezes nós precisamos lançar luz sobre uma situação. Às vezes isso é admitir uma fraqueza, às vezes é admitir uma falha, é reconhecer que, puxa, realmente o responsável disso sou eu. Às vezes é assumir responsabilidade de situações. Eu conversando com esse rapaz, na época eu disse: olha, você queria ser recebido como um filho, você não foi recebido como um filho, e o que você fez? Você reagiu. E na sua reação, você criou repulsa mais do que aproximação. E hoje, 12 anos depois, ele está dizendo: não, eu era imaturo. Eu reconheço que eu era imaturo. Mas eu fiquei pensando assim, 12 anos. 12 anos perdido, 12 anos onde os filhos não cresceram na igreja, 12 anos que os dons dele foram enterrados, 12 anos amargurado por coisas tão simples que foi resolvido em meia hora numa sala. 12 anos.
Às vezes é assumir, jogar a luz, é assumir a nossa dor. É dizer, olha, realmente eu fiquei ferido. Às vezes é isso. E a Bíblia fala que essa mulher fez isso, ela acendeu uma candeia. João 3,20 diz que quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Muitas vezes, temendo que as nossas obras sejam manifestas, temendo perder a nossa reputação, temendo pensar o que vão pensar de mim, a gente prefere manter as coisas ali escondidas, debaixo do tapete, sem entender que Deus é misericordioso, que Deus é bom, que esse é o caráter de Deus, que essa bondade dEle está querendo conduzir você justamente ao arrependimento, à mudança. E quando você fizer isso, o fruto é gostoso disso, é bom o fruto. Na verdade, manter uma situação encoberta por medo das consequências não vai produzir cura. Agora, Lucas 11:36 diz assim, ó, logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em treva, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. O que essa mulher fez? Ela acendeu uma lâmpada, ela acendeu uma candeia. Logo, se todo o teu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Efésios 5:11 diz, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Então a primeira coisa que nós podemos fazer para recuperar algo que a gente perdeu, talvez a alegria daquele primeiro amor, aquele fogo lá do início, a primeira coisa que nós podemos fazer é lançar luz à situação, é trazer luz à situação. Sabe, o diabo se alimenta de coisas que estão na escuridão. Esse é o ambiente dele. Quando a gente deixa lá coisas na escuridão, a gente acaba alimentando coisas que a gente gostaria de, na verdade, fazer morrer por inanição. Muitas vezes acontece. A segunda coisa que essa mulher fez, ela varreu a casa. Diga comigo, varreu a casa. É muito interessante, Mateus 12, de 43 a 44, é aquele texto que diz que quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos procurando descanso. Quando não encontra, diz, voltarei para a casa de onde saí, e chegando encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Não é nenhum problema essa casa estar varrida e em ordem. Aliás, é muito bom. O problema é essa casa estar desocupada. Então, na verdade, a segunda coisa que essa mulher fez, ela varreu a casa. E é bom que a gente varra a nossa casa, que a gente ponha em ordem a nossa vida. E quando nós falamos sobre varrer a casa, nós estamos falando de tirar o que não serve para dar lugar ao valioso. Tirar aquilo, né, na verdade, quando a gente varre a nossa casa, a gente está querendo tirar lixo, né? Tirar coisas que nós mesmos produzimos e que estão ali atrapalhando, enfeiando a casa. E talvez na nossa vida a gente vá lançar luz a alguma situação, mas também pode ser que você fale, não, pastor, eu olho para a minha vida, eu lancei luz e eu não achei nada. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela acendeu a candeia e ela continuou sem achar a dracma perdida dela. Então ela falou, bom, eu não vou ficar por aqui, não vou me contentar com isso. Tem mais. Então talvez você está aqui essa manhã e você diz assim, pastor, eu já dei conta disso, eu já confessei tudo que eu podia para o meu líder, para o meu pastor. Eu não tenho nenhuma situação debaixo do tapete, eu não tenho nada escondido. Maravilha, mas não fica por aí. Pode ser que você precisa varrer a casa, fazer algo mais e talvez isso implique em alguma renúncia. Renunciar a coisas que são importantes, que para você podem ser importantes, mas que estão sendo um obstáculo na sua caminhada cristã. Que estão tirando o valioso de você. Isso pode ser até um relacionamento, pode ser uma atividade que você gosta, que às vezes até pode ser algo sadio, mas que não está colaborando no seu crescimento cristão, no seu avanço como homem, como mulher de Deus. Eu não sei o que. Eu sei que com esse rapaz,
esse que eu contei da história dessa semana, não era apenas ele vir ali, lançar luz à situação, ele fez isso, ele lançou, olha pastor, eu realmente fiquei chateado, eu saí da igreja, eu me aborreci, foi por isso, foi por aquilo, ele assumiu que a imaturidade dele, ele fez tudo isso, mas também eu falei, olha, ótimo, mas vamos fazer algo agora, me dê o nome desses sentimentos que você teve. Aí ele falou, olha, ira, rejeição, rancor, e ele foi dando os nomes disso, e eu fui lá, anotando aquilo lá num caderno, e depois eu falei, olha, nós precisamos renunciar a isso, e algo que Deus tinha me falado há umas semanas atrás, eu falei para ele, eu falei, olha, outro dia Deus falou para mim, a vida esvai pela ferida, e eu falei, olha, muitas vezes o que acontece, a gente vem, a gente traz luz, mas Satanás sabe exatamente o nosso ponto falho. E ele faz questão de ficar colocando o dedo lá na ferida. Por quê? Porque se ele mantiver aquela ferida viva, alimentar aquela ferida, ele também rouba a sua vida, ele rouba também. E eu falei, puxa, olha, você perdeu 12 anos por essa ferida. 12 anos se esvaiu por essa ferida, e se a gente não resolver isso aqui agora, o inimigo vai continuar. Tudo bem, eu falei, pode ser que você nunca volte aqui para a nossa igreja, mas você vai a outras igrejas e você vai falar assim, olha, estão fazendo a mesma coisa. Olha o que estão fazendo comigo, é a mesma coisa, em todo lugar é a mesma coisa. Por quê? Porque o inimigo vai ficar lá sempre tocando aquela ferida para manter aquilo lá. Uma pessoa tratou você mal, isso te feriu, você está lá tentando resolver esse negócio, alguém mais vai tratar você mal também, alguém vai falar uma coisa, ou pelo menos você vai sentir que isso está acontecendo. E é por isso que a gente precisa também, não apenas acender uma candeia, mas nós precisamos também varrer a casa, limpar a casa, tirar aquilo que não presta. Por quê? Porque sim, o inimigo vai querer voltar. Aqui diz que a casa estava limpa, e o inimigo assim mesmo queria voltar, infelizmente ele encontrou a casa desocupada, a gente não vai fazer isso, amém? Então, essa é a segunda coisa que nós aprendemos com essa mulher. Qual era a primeira? Então, nós precisamos jogar luz na situação. A segunda é? Varrer a casa. Nós precisamos ir ali e tirar tudo que não presta da nossa vida. A terceira coisa que a Bíblia diz que ela fez, ela procurou atentamente. E olha o que o Senhor está falando lá, eu tinha lido para vocês esse texto, de Êxodo, diz, Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração. Gente, existem pessoas, consegue um lenço para mim ali? Existem pessoas que elas estão sofrendo e às vezes está tudo bem na vida delas, elas jogaram luz na situação, elas renunciaram coisas, mas elas estão sofrendo devido não aos seus pecados, às vezes devido ao pecado dos seus antepassados. Elas acham que o sofrimento delas é proveniente de Deus. Não, Deus está permitindo isso, mas não é. Muitos, eles estão dentro da própria casa, da casa de Deus, vivendo de fracasso em fracasso e achando isso normal. E meus irmãos, deixa eu dizer, não é normal. Um cristão precisa ir de glória em glória, de força em força, brilhando mais e mais, de fé em fé, porque esse é o plano de Deus para a nossa vida. Então, se algo na nossa vida não está indo bem, nós precisamos buscar a Deus e tentar descobrir aquilo que é. Deixa eu dizer algo para você, Deus fez você para a vitória. Você concorda com isso? Deus fez você para a vitória, Deus fez você para a liberdade, esse é o plano dele, e a bondade de Deus e a misericórdia de Deus justamente está te conduzindo para esse lugar. Quando nós falamos arrependimento, nós estamos falando que Deus está nos conduzindo a um lugar de vitória, porque esse é o ambiente do arrependimento. Deuteronômio 28:13 diz assim, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e estarás por cima e não por baixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Eu sei que muitas vezes se usa esse texto para teologia da prosperidade, que você tem que estar por cima, tem que estar com a cabeça, mas irmãos,
Deus te fez para a vitória. Não importando o nível que você está. Eu gosto muito da história da empregadinha de Naamã. Ela era uma escrava, ela era uma estrangeira, ela era uma menina, mas ela fez toda a diferença na vida daquele general Ciro. Para mim, ela estava por cima, ele estava por baixo. Ela foi cabeça naquele lugar, e ele era cauda. Não importa o lugar que você está, Deus quer colocar você como influência, Deus quer colocar você como ponta de lança, Deus quer colocar você como que aponta os destinos, mudam as vidas. Jeremias diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Então, queridos, na nossa vida, obrigado, na nossa vida, nós precisamos também fazer isso. Às vezes, olhar para o nosso passado e falar, por que essas coisas estão acontecendo comigo? E talvez renunciar a coisas que no nosso passado estão nos visitando. Há anos atrás, eu fiz uma reunião com o meu pastor, ele ainda era vivo, pastor Miguel. Eu falei, pastor Miguel, eu preciso que o senhor ore comigo. E ele falou, por quê? Eu falei, não, porque eu carrego um espírito de pobreza. Ele falou, não, Luiz, eu não vejo isso na tua vida. Eu fui na tua casa, você acabou de reformar a casa. Falei, pastor, mas olha, se eu ando pela rua, eu vejo uma tampa de vaso quebrada, eu quero levar para casa. É verdade, é verdade. Aí eu posso ter 5 mil reais na minha conta e me dá vontade de tomar uma Coca-Cola e comer uma coxinha. Eu vou lá e faço, e depois eu fico, meu Deus, vai estourar a minha conta, vai estourar a minha conta. Eu tenho um problema. E nós começamos a uma conversa. E naquelas semanas, tudo isso que eu estou contando é sério. Naquela semana, não é mentira. A minha esposa é que fica lá na porta repreendendo. Volta com essa tampa de vaso para a rua. Aí, então, naqueles dias que eu estava fazendo isso com o meu pastor, a minha irmã me liga. Ela vira e fala assim, sabia que nós somos Lopes e não Magalhães? Eu falei assim, como Lopes e não Magalhães? Ela falou, não, nós somos Lopes. Eu falei, me conta essa história. Ela falou, não, é o seguinte, o nosso bisavô, ele era escravo, um negro escravo no engenho de cana, no interior do Rio de Janeiro. E ele se casou com uma índia. Acontece que o senhor do engenho, você já deve ter lido isso nos seus livros de história, né? O senhor do engenho, ele se afeiçoou da Índia, pegou a Índia e teve relações com ela, engravidou ela e daí nasceu o nosso avô. Então o nosso avô é filho, na verdade é Magalhães por causa que o negro era Magalhães, mas ele de fato é Lopes porque o nosso avô é o único branco da família, porque ele nasceu do português. Então eu comecei a desconfiar, porque realmente todos os primos nossos, né, eram negros ou pretos, não sei como eu falo agora, mas enfim, né? Eram todos, e o resto da família, o ramo da minha família eram mais claros. E aí eu, conversando isso com o meu pastor, falei, puxa, pastor, tem isso. Ele falou, olha, Luiz, tem uma coisa muito séria nisso. E era muito além da questão da pobreza, de tudo mais. Ele falou, tem uma coisa muito séria, você é de uma linhagem de bastardos. E a pressão sobre a visita do inimigo na vida de um bastardo é fazer mais bastardos. É continuar produzindo isso. Graças a Deus eu não tenho isso, louvado seja Deus. Mas foi interessante olhar para toda essa história e entender que essa história poderia sim me visitar, mas no meio dessa história tem o sangue de Jesus. Onde ele diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e eu entendo que eu estou construindo uma nova geração. A geração que eu estou construindo não vai ser visitada até a 4ª geração, a geração que eu estou construindo vai ser visitada até 1000 gerações, porque essa é a visita dos justos. Mas, às vezes, nós estamos lutando com coisas que são simplesmente espíritos do passado, que atuaram na nossa família, querendo fazer de nós a mesma coisa. Mas nós
Nós estamos na casa, nós servimos a Deus, nós amamos a Deus, nós somos servos de Deus. Então, nós estamos acendendo candeia sim, porque nós vamos jogar luz em toda a situação, porque nós não queremos perder essa preciosidade que o Senhor nos deu, a joia que Ele colocou na nossa cabeça. Ele está dizendo: você é minha noiva, eu comprei você com meu sangue, não foi com prata, não foi com ouro, eu te comprei com sangue precioso na cruz do Calvário, eu amei você, eu separei você para mim. Então eu não quero perder nada do que o dote que Ele comprou para mim. Então eu acendo luz na minha situação. Eu varro a minha casa, eu procuro atentamente. E aí, a última coisa que o texto diz é que ela se alegrou com seus amigos. Diga comigo: acender uma candeia, varrer a casa, procurar atentamente e se alegrar com suas amigas. A conclusão desse processo também é o produto dele. O fato dela acender uma lâmpada, dela varrer a casa, dela procurar atentamente, levou que ela recuperasse a sua dracma, que ela completasse o seu diadema. E tudo isso, sabe o que produziu? Uma tremenda alegria. Tudo isso que produziu foi uma tremenda alegria, e ela queria compartilhar com todo mundo que ela amava. Sabe que quanto mais a sua vida está completa em Deus, mais você quer compartilhar isso com outras pessoas, mais você quer contar os feitos e os milagres de Deus. E aquela mulher, ela reuniu as suas amigas para se alegrar com elas, ela queria compartilhar com todo mundo que ela amava o que Deus estava fazendo na vida dela. E Deus deseja que nós recuperemos também aquelas coisas que porventura roubaram a nossa alegria. Sabia que nós podemos estar na nossa casa, dentro da casa, e faltar uma dracma? Às vezes, nós perdemos a alegria da salvação. Alguém aqui lembra o dia da sua salvação? Você lembra como você era? Imagina que o próprio Davi orou: restitui-me a alegria da salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Não é verdade que com o passar do tempo, talvez, a gente pode ter perdido essa dracma da nossa coroa? Aquela alegria da salvação, esse espírito voluntário de servir, de estar na casa de Deus o tempo inteiro, de tentando ajudar, de fazer as coisas. Essa alegria era tão grande que a gente ficava esperando, quase ficava aqui na porta da igreja, né, querendo já que abra logo a igreja. Quando é que vai ter culto de novo? Quando que a gente vai poder se reunir outra vez? Que outra oportunidade eu vou ter de estar na casa de Deus? E às vezes nós perdemos isso. Às vezes nós perdemos até a alegria com a casa do Senhor. Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pode ser que nós perdemos a alegria com louvor. A gente estava aqui na frente vendo, né, esses meninos adorar a Deus, mas o Salmo 59 também diz: eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua benignidade, portanto, tu tens sido a minha fortaleza, o meu refúgio no dia da minha angústia. Será que nós não perdemos a alegria do louvor também? Já levantar pela manhã, adorando ao Senhor, na casa de Deus, nos expressar, adorar o Senhor com tudo aquilo que somos? Pode ser que o que nós perdemos foi a alegria da presença do Senhor. Salmo 16 diz assim: me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua mão direita há delícias perpetuamente. Pode ser que nós perdemos a alegria do altar do Senhor. Pode ser que faz tempo que quando tem um chamado aqui, você não vem à frente. Você fala: não, Deus me toca daqui, né? E é verdade, Deus te toca em qualquer lugar. Mas você já percebeu que às vezes Deus tem lugares específicos para tocar a nossa vida? Ele chamou profetas para o monte, Ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Deus está em todos os lugares, mas parece que Ele marca encontros com a gente. Pode ser que a gente perdeu a alegria de quantas vezes um pastor orou e falou: você está sentindo isso? Vem aqui à frente, nós queremos orar com você, e você vinha rapidamente. Tem aquelas pessoas até que entregaram a vida para Jesus umas 15 vezes. Não é verdade? Tem um irmão lá na igreja que eu já até falei para ele: irmão, você não precisa mais entregar a vida para Jesus, já foi suficiente. Já deu.
Mas olha o que diz o Salmo 43, então eu irei ao altar de Deus, a Deus que é minha grande alegria, ao som da harpa louvarei, ó Deus, Deus meu. Talvez nós perdemos a alegria da santidade. Salmo 45 diz, amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que todos os teus companheiros. Eu só estou aqui tentando dar umas dicas de alguma dracma que pode ter sido perdida. Porque o resultado final é alegria. É alegria, o resultado final é alegria. Sabe que nós podemos ter perdido, qual dracma podemos ter perdido? A dracma das tribulações. Romanos 5,3 diz, e não somente isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A gente deveria se alegrar até quando a gente está passando problema. Imagina o crente, como você está? Eu estou de maravilha. É mesmo? O que aconteceu com a sua vida? Bati meu carro, não tinha seguro, minha casa pegou fogo, né? As coisas estão... Mas você está com essa alegria toda, porque a tribulação produz algo vai acontecer na minha vida. Eu creio que nessa manhã Deus quer derramar óleo de alegria sobre essa casa. Óleo de alegria. Foi por isso que essa mulher acendeu uma candeia, foi por isso que ela varreu a sua casa, foi por isso que ela procurou diligentemente, porque no final ela ia se alegrar com as suas amigas. Eu quero declarar sobre essa igreja, esses são dias que Deus está acendendo candeias aqui, esses são dias que Deus está varrendo essa casa, esses são dias que Deus está te chamando a procurar atentamente, porque óleo de alegria será derramado sobre essa casa. Você pode ficar de pé comigo? Isaías 61:3 diz, a ordenar a respeito dos que choram em Sião, que lhes dê grinalda em vez de cinzas. Será que eu teria autorização aqui para mudar o texto e falar assim, que te dê o texto, você estava me autorizando, hein? Em vez de grinalda, um diadema, né? Uma tiara, que nos dê uma tiara em vez de cinzas, olhos de alegria, que nos dê grinalda em vez de cinza, olhos de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Vamos dar um tempo para o Espírito Santo hoje de manhã? Feche seus olhos onde você está, abra sua mão, abra seu coração. Sei que a mãozinha está quentinha aí dentro do bolso. Qualquer coisa você abre a mão dentro do bolso. Vamos dar esse tempo para o Espírito Santo. Pergunte se há algo que você precisa lançar luz. Lembre-se que não é para a gente, nós não estamos buscando o pecado. Deus já disse, eu sou misericordioso, eu sou compassivo, eu sou paciente, eu sou bondoso, a minha bondade está fazendo algo, está te conduzindo ao arrependimento. Então feche seus olhos, imagine isso, Deus apontando para você o caminho do arrependimento, o caminho da mudança. Deus falando para você, olha, faça isso, tome esse passo. Seja corajoso, seja corajosa. Eu vou à frente. É plano de Deus, é vontade de Deus, é propósito de Deus. Será que tem algo que você precisa trazer à luz? Lembrando que a luz veio ao mundo e as trevas não puderam prevalecer contra ela. Quando você traz as situações à luz, o inimigo perde poder. Há alguma coisa na sua vida que talvez você agora pensou, não tenho nada, mas há alguma coisa que você precisa varrer da tua casa, que você sabe que está roubando o teu tempo, às vezes pode ser as redes sociais, pode ser, eu não sei, uma série que você está gostando muito, mas que você viciou. Eu não sei o que é, eu estou dando algumas dicas assim, pode ser um amigo, uma amiga, pode ser trabalho, pode ser até está tão envolvido nas coisas da igreja que perdeu tempo com Deus. Eu não sei o que é,
Mas talvez você vai precisar varrer a casa. Talvez o seu caso seja diferente. Você está dizendo assim: não, pastor, o que eu preciso fazer é investigar a minha vida. Tem coisas aqui que eu preciso de um diagnóstico mais preciso. O raio-x não serviu, vou precisar fazer uma tomografia espiritual. Preciso verificar mais profundo. Eu não sei, mas deixa o Espírito Santo vai falar com você. Algo está roubando a tua alegria. Algo roubou uma moedinha do seu diadema. Você é a filha dele, é o filho dele, você é a noiva dele. Ele te comprou. Faz tempo que a florzinha está na sua orelha esquerda. Alguém já é dono do seu coração. É ele. Será que você perdeu a alegria da salvação? Talvez tenha que orar como Davi: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Será que você perdeu a alegria da casa do Senhor? Será que o seu coração bate forte quando fala: vamos à casa de Deus, vamos à igreja hoje? Ou seu coração só tem isso mais como uma coisa da tua agenda? Será que você perdeu a alegria com louvor? Você já não canta com toda a tua força? Você já não pode dizer como Davi: eu cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua benignidade, porque tem sido para mim uma fortaleza, um refúgio no dia da minha angústia? Ou será que foi a presença do Senhor, o altar do Senhor, ou a santidade? Jesus amou a justiça, odiou a iniquidade, por isso Deus o ungiu com óleo de alegria mais do que todos os seus companheiros, e Ele é o nosso modelo. Será que foram as tribulações que roubaram de você uma dracma, quando você deveria ter se alegrado no meio dela e dito: isso está produzindo algo na minha vida? Eu não sei. Eu só não quero que você esteja na casa, perdido na casa. Que você não seja como essa moeda, perdido dentro da casa. Que você possa ser achado essa manhã na casa. Faça a sua oração essa manhã. Faça a sua oração, porque eu creio que o Espírito nos enviou essa manhã nessa casa para ordenar acerca daqueles que choram. Que o Senhor dê a eles uma grinalda em vez de cinzas. Que o Senhor derrame óleo de alegria em vez de pranto. Que o Senhor te dê vestidos de louvor em vez de espírito angustiado. Porque você está plantado na casa do Senhor para a glória dEle. Você está plantada na casa do Senhor para a sua glória. E Deus está fazendo isso nessa manhã. Vem, Espírito Santo. Vamos adorar o Senhor. Vamos dar mais uns minutos para o Espírito Santo e tocando na tua vida, chover sobre essa palavra.